Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos comentar com vocês, fazer algumas reflexões sobre um dos temas bem presentes, não somente em provas de vestibulares, como o Enem, por exemplo, mas também presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós iremos para a Europa do período entre guerras. A Europa posterior à Primeira Guerra Mundial e que antecede a Segunda. Iremos discutir, debater, na aula de hoje, um dos principais temas dessa Europa do período entre guerras, ou seja, um dos grandes acontecimentos históricos dessa Europa do período entre guerras, que é o totalitarismo europeu. Analisar o fenômeno do totalitarismo, ou seja, de estados com características extremamente tiranas, com características extremamente autoritárias, onde tudo passa pelo Estado, nada fora dele. Esse é um dos conceitos, inclusive, do totalitarismo, de uma das principais lideranças de estados totalitários na Europa do período entre guerras, que é Mussolini. Benito Mussolini, quando nos fala sobre o totalitarismo, qual é a definição que ele nos traz sobre o Estado totalitário? O Estado totalitário é tudo pelo Estado, nada fora dele. Isso é uma definição de Mussolini. Então nós vamos compreender esse fenômeno do totalitarismo, ou desses estados onde tudo é pelo Estado, nada fora dele, principalmente na Itália e na Alemanha, do período entre guerras. Porque na Itália e na Alemanha é onde nós iremos observar a definição do totalitarismo como regime fascista. Ele se define como regime político fascista na Itália e na Alemanha, onde na Alemanha ele é chamado de nazismo. Na Alemanha o fenômeno é chamado de nazismo. Mas ele vai se definir principalmente na Itália e na Alemanha, o que não significa dizer que ele não vai estar presente, esse modelo totalitário, com característica fascista, por mais que eles não se defina, por exemplo, na Espanha, do período entre guerras, em Portugal, do período entre guerras, mas ele vai estar lá. Ele vai estar presente lá. Na Espanha, nós temos o caso do quê? O caso, basicamente, do franquismo. Quando você olha o fenômeno do franquismo no poder do Estado espanhol no período entre guerras, você está diante de um fenômeno de um Estado totalitário, um Estado de natureza fascista. Quando você olha o fenômeno do governo em Portugal de Salazar, o salazarismo que vai perdurar inclusive até 1974, só vai ser deposto pela Revolução dos Cravos, em 74. O salazarismo, aqui no período entre guerras, em Portugal, nós estamos diante também de um fenômeno de um Estado totalitário com características o quê? Fascista. Porém, nós iremos observar que o totalitarismo ele vai se definir como Estado fascista, principalmente na Itália e na Alemanha do período entre guerras. Ele acaba se definindo aqui, na Itália como um fenômeno fascista, na Alemanha ele vai ser chamado de nazismo. E a grande pergunta que se faz é a seguinte: como é que o fascismo, Gereba, como é que o fascismo, esses líderes fascistas, como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, como é que essas lideranças fascistas chegaram ao poder? Porque o que nós vamos discutir é o fascismo histórico. Nós vamos discutir o fascismo histórico. Nós não vamos debater o fascismo do ponto de vista ideológico, porque aí eu teria que ir para um outro caminho. Né? Eu tenho uma frase de um pensador alemão, que é o Theodor Adorno, que o Adorno diz que, na verdade, inconscientemente todos nós somos fascistas. Que coisa, né? A primeira vez que eu escutei, quando eu olhei essa expressão, eu me disse, vem cá, eu sou fascista?
inconscientemente eu sou fascista. Então nós não vamos levar para essa discussão, porque a discussão do Adorno é uma discussão do campo do pensamento filosófico, é uma discussão que vai se falar sobre a negação do outro, entrar no campo filosófico. Não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é entender o fascismo como fenômeno histórico, compreender como é que essas lideranças, historicamente falando, como principalmente Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, Mussolini um pouco antes, Mussolini chegando ao poder desde o começo da década de 1920, Hitler chegando ao poder no início da década de 1930. E o mais interessante para você que está aí nos assistindo nesse momento, o mais interessante é você refletir, né? Você senta, assiste essa aula e começa a fazer a seguinte reflexão. Como é que esses líderes conseguiram chegar ao poder? E um detalhe, sendo convidados. Nem Hitler, nem Mussolini chegaram ao poder através de golpes políticos. Hitler e Mussolini chegaram ao poder, eles foram convidados. Mussolini foi convidado pelo monarca italiano para ser chanceler, primeiro-ministro na Itália. Hitler foi convidado pelo presidente de Edimburgo, na Alemanha, para ser chanceler. Então, como é que essas lideranças políticas, historicamente falando, chegam ao poder sem dar golpe? Porque essas lideranças chegaram ao poder sem golpe. Importante a gente fazer essa reflexão. Elas chegaram ao poder sem golpe. Por isso que eu digo que o nosso papel aqui é discutir o fascismo como fenômeno histórico. E como fenômeno histórico, o que vai acabar nos dando pistas de como essas lideranças chegaram no poder de uma forma, eu diria, por vias legais e não por golpes, apesar de tentarem. Eles tentaram golpe, né? Nós temos ali as ações dos grupos paramilitares ligados ao fascismo italiano, antes de Mussolini chegar ao poder, a marcha sobre Roma. Nós temos o Putsch de Munique, na Alemanha, promovido pelo Partido Nazista Alemão, que inclusive levou Hitler para a prisão, uma prisão especial, onde lá ele teria escrito o livro Mein Kampf, considerado a Bíblia do nazismo. Eles tentaram, evidentemente, tumultuar, conflituar, mas eles chegaram ao poder por vias legais. E as motivações históricas, elas ajudam você a compreender. A todos nós compreendemos essa questão. Uma delas são os tratados pós-Primeira Guerra Mundial. Os tratados que nós teremos pós-Primeira Guerra. Os tratados pós-Primeira Guerra, ou eles não beneficiaram esses países, como foi o caso da Itália. A Itália não foi beneficiada, apesar de estar ao lado dos países vencedores da guerra, mas a Itália não recebeu os benefícios que poderia ter recebido dos tratados pós-guerra. E a Alemanha. A Alemanha ela foi obrigada a assinar uma paz com vencedores. Quando o ideal, após uma guerra, é que você tenha uma paz sem vencedores. A Alemanha foi obrigada a assinar uma paz com vencedores, que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que simplesmente acabou levando a Alemanha para uma profunda crise. Então, esses tratados pós-guerra, eles acabam sendo uma das motivações históricas que ajuda-nos a nós compreendermos a escalada desses líderes do fascismo italiano e do nazismo alemão nesse período entre guerras. Um outro fator também são os efeitos da depressão dos anos 30. Quando se fala dessa depressão, ela foi causada pela crise de 29. A crise de 29 que atingiu todas as economias capitalistas, atingiu todos os setores da economia capitalista, atingiu as economias de mercado. A crise de 29, que aumentou o desemprego, esses foram um dos grandes efeitos da crise de 29. Um dos grandes elementos que nos mostra a depressão é o aumento do desemprego. Então, nós vamos observar que países como Itália e Alemanha, que foram países que não foram beneficiados pelos tratados pós-Primeira Guerra Mundial, a situação desses países pioraram a partir da crise de 29, principalmente por conta da depressão e do aumento do desemprego.
Observe que países como Itália e Alemanha mergulharam em uma profunda crise socioeconômica. Uma profunda crise socioeconômica no pós-Primeira Guerra Mundial. Por conta desses tratados, ou mesmo por conta da depressão dos anos 30. E quando você fala dessa crise econômico-social, você fala do aumento da miséria, o aumento do desemprego, crise na produção industrial desse país, principalmente a questão da miséria social e o desemprego, o que vai deixar essa sociedade cada vez mais sem expectativa. Um outro elemento também que nos ajuda a entender é justamente o fato de você ter setores da classe média. A classe média, tanto na Itália como na Alemanha, ela sendo ameaçada de perder as suas garantias, de perder os seus privilégios e de se proletarizar, ou seja, de se tornar uma classe assalariada, de perder o poder de compra dela. A classe média ela fica extremamente desesperada. A classe média italiana, a classe média alemã, ela fica extremamente desesperada no momento em que ela pode perder o poder de compra dela. E ela encontra no fascismo italiano e no nazismo alemão a saída para todas essas problemáticas. Uma outra coisa interessante também é o avanço dos movimentos das esquerdas na Europa. Os movimentos esquerdistas, comunistas, eles vão avançar na Europa, principalmente pela vitória da Revolução Bolchevista na Rússia. A vitória da Revolução Bolchevista na Rússia, as ideias do trotskismo, do leninismo, da internacionalização do comunismo, nós vamos observar que vários movimentos de esquerda vão estar presentes na Europa do período entre guerras. Evidente também no calor dessa crise socioeconômica que esses países vivem, estão vivenciando. Isso favorece também o crescimento desse movimento de esquerda. E o aumento dessas esquerdas, né? Inclusive nós temos o caso, até mesmo da Itália, o parlamento italiano, ele tendo a presença de candidatos comunistas que foram eleitos. E esse avanço dos movimentos das esquerdas comunistas acaba simplesmente, esse avanço dos movimentos das esquerdas comunistas, senhores, cuidado com isso, acaba, na verdade, né, atingindo os setores principalmente das elites. Na medida que as elites, sejam elas intelectuais, sejam elas religiosas, econômicas, políticas ou militares, essas elites, elas não vêem com bons olhos o crescimento dessas esquerdas. Observe que os dois setores da sociedade que mais apoiaram a escalada do fascismo ao poder na Itália e do nazismo ao poder na Alemanha, os dois setores da sociedade que mais apoiaram foram os setores da classe média e das elites. Principalmente os setores mais conservadores. Da classe média e das elites, que vão apoiar. Então, esses elementos históricos, essas motivações históricas, elas são importantes para que a gente possa começar a compreender a escalada do fascismo com Mussolini ao poder na Itália e do nazismo na Alemanha com Hitler no período entre guerras. Observando de uma forma mais específica algumas características do fascismo italiano ou mesmo do nazismo alemão, essa questão vai ficando mais clara, mais evidente. Por exemplo, os tratados pós-Primeira Guerra na Itália. Como nós falamos ainda há pouco, a Itália ela não foi favorecida por nenhum tratado. Deveria, porque ela foi uma força vitoriosa. E isso fez com que a crise socioeconômica na Itália aumentasse, trazendo insegurança, trazendo miséria social. Os governos liberais que estavam ali não estavam conseguindo resolver. Os governos liberais democráticos não conseguiam solucionar essas problemáticas de desemprego, de inflação, de custo de vida elevado. Principalmente por uma Itália que não foi beneficiada, foi atingida pela Primeira Guerra e não foi beneficiada por nenhum tratado. Literalmente, França e Inglaterra passaram a perna na Itália.
E esse fator de miséria social, ele acaba favorecendo a escalada do fascismo italiano, como a própria crise de 29. Porque a crise de 29, ela vai acentuar ainda mais essa situação de crise socioeconômica na Itália. Apesar de saber que Mussolini já estava no poder desde 1922, antes mesmo da crise de 29. Diferente de Hitler, né? Hitler chega no poder só após a crise de 29. Mussolini não, ele já está no poder antes. O que a crise de 29, ela vai acentuar ainda mais a crise italiana e fortalecer a liderança fascista de Mussolini no poder, ao ponto dele estruturar ali o Estado totalitário. O que foi importante também, o apoio de setores conservadores, as elites econômicas, as elites políticas, as elites das Forças Armadas, as elites religiosas. Mussolini conseguiu estabelecer um tratado com a Igreja Católica, o famoso Tratado de Latrão, onde ele teve o apoio da Igreja Católica, inclusive oficializando o catolicismo como religião do Estado italiano. Então, o apoio das elites da classe média, principalmente setores conservadores, é importante para que você tenha a chegada de um Estado que é antidemocrático, um Estado que é autoritário, um Estado que é unipartidário, que não permite mobilizações, que não permite a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. É um Estado antidemocrático, um Estado ultranacionalista que defende o nacionalismo exacerbado, um nacionalismo exagerado, um Estado que censura, que persegue seus adversários políticos, um Estado que tem característica expansionista, militarista, se bem que menos intenso do que a Alemanha, mas tem. O italiano tem que buscar o que é direito dele. Mussolini falava, inclusive, de passado glorioso, que seria o passado do Império Romano. Então, um Estado que tem características expansionista, militarista, mas que não assumiu uma identidade antissemita. Não assume, apesar de ter características antissemitas, não assume oficialmente uma característica antissemita. Então, isso favorece a escalada do fascismo italiano. Como algo semelhante na Alemanha, o Tratado de Versalhes, que é o tratado revanchista, que vai simplesmente levar a Alemanha a viver uma crise socioeconômica sem precedentes, miséria social, desemprego, inflação, custo de vida elevado, que piora com a crise de 29, que vai piorar. Observe que na Alemanha também o nazismo vai ter o apoio de setores conservadores, das elites, da classe média, principalmente desses setores das elites da classe média, vão apoiar a escalada do nazismo ao poder. Um Estado que também é antidemocrático, é unipartidário, que não permite a liberdade de expressão, de pensamento, que também é ultranacionalista, que falava inclusive do arianismo. Aqui de uma forma, aí você vê a ideia do nazismo. O ariano, uma raça pura, certo? Outra coisa, censura, perseguição política, bastante expansionista, com a ideia de vamos formar um espaço vital, vamos estabelecer o Terceiro Reich, o Terceiro Império, militarizado, extremamente militarizado, que vai fazer uma aliança, no primeiro momento, Roma-Berlim, e depois entra Tóquio, que vai levar, que literalmente arrasta a Itália para a Guerra Civil na Espanha, arrasta a Itália para a Segunda Guerra Mundial, literalmente falando, e um Estado que assumiu uma característica antissemita, que perseguiu judeus, que perseguiu negros, homossexuais, testemunhos de Jeová, eslavos, e que acabou estruturando, inclusive, vários campos de concentração, que isso fica muito mais evidente quando se fala da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Daí esse caráter do fascismo alemão mostrar-se nazista, ou seja, oficialmente um Estado antissemita. Ok, galera? Beleza? Isso é a estrutura totalitária, principalmente na Itália e na Alemanha, no período entre guerras. Um grande abraço. Até a próxima.